A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Mais uma vez, um motivo de alegria, de regozijo, poder estar aqui, trazendo mais um estudo, mais uma palavra, para a honra e glória de Jesus, e sempre buscando o nosso crescimento espiritual, o crescimento espiritual da igreja, o fomento espiritual de todos aqueles que tiverem, de alguma forma, acesso ao estudo, à mensagem, tudo conforme já está determinado pelo nosso Senhor. Amém? Antes de iniciarmos nosso estudo, como já é do nosso costume, vamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo. Amém? Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, damos honra, glória, louvor e adoração, Senhor, clamando neste momento para que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, aquele que nos guia, aquele que nos dá entendimento, que nos dá o discernimento, esteja conosco, tanto nas palavras que serão proferidas, quanto nas que serão ouvidas, Senhor. Que o Teu Espírito as use para o crescimento, para o fortalecimento, para a edificação espiritual da Tua igreja. Clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que nos guie, nos direcione, e que essa palavra possa, de acordo com a Tua vontade, Papai, crescer, florescer no coração de cada um de nós. É a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos estar concluindo, a epístola, a primeira epístola de João, primeiro a João, e vamos estar lendo o finalzinho dela, que é o capítulo 5, vamos estar lendo do versículo 18 ao 21. Primeiro a João 5, 18 a 21. Página 259. Eu vou fazer a leitura do texto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então, essa é a mensagem final da epístola de João. Depois de falar dessa mensagem final, ainda vou falar um pouquinho sobre o apanhado geral dessa carta, a mensagem principal dessa carta. E é linda, né? Maravilhosa. Ela é uma das cartas que mais trazem ensinamentos, do nosso caminhar, da nossa comunhão com Jesus. É uma carta muito bonita. Foi muito bom poder ter feito esse estudo e poder ter aprofundado na leitura, no entendimento dessa epístola de João. Muito boa mesmo. E João termina essa carta
falando, iniciando esse trechinho final, do nosso relacionamento com Deus, né? A forma como nós estamos protegidos e da mesma maneira o nosso relacionamento com Deus também está protegido por Jesus. Obrigado. Então, João já inicia nesse trecho que eu li, né, a partir do versículo 18. Por que nós fomos até o 17 e deixamos esse finalzinho para essa última exposição? Porque até o versículo 17, quando João estava falando do poder da intercessão, ele estava fazendo aquela explicação sobre o pecado, né, que ele fala sobre o pecado de morte, que a gente sabe que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia, né, contra Jesus. E nós terminamos na última exposição, quando ele falando que toda injustiça é pecado, mas também que há pecados que não é para a morte. E ele vai continuar agora finalizando essa questão do pecado, já trazendo, quando ele fala de pecado de morte, pecado que não é para a morte, mas que toda injustiça é pecado, mas ele vem trazendo a mensagem de que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então ele vai finalizando falando isso. Nós falamos sobre pecado, sobre como que a gente tem que interceder, como que a gente tem que amar os irmãos, né, tentar ajudar os irmãos que estão em pecado, dando testemunho. Aí ele fala do tríplice testemunho, né, da água, do Espírito e do sangue e tal. Então, agora ele já fala que sabemos que todo aquele que nasce de Deus não vive em pecado. Ou seja, que é importante, é fundamental nós termos esse conceito, essa ideia de que a partir do momento que nós nascemos de Deus, nós não vivemos em pecado. A nossa rotina não é de pecado, o nosso pensamento não é o tempo todo de pecado. Ao contrário, se a gente mantivermos, né, a nossa mente voltada para Jesus, Ele vai nos capacitar, Ele é que vai nos dar todos os recursos para nos livrarmos do pecado atual, ou seja, né, daquelas pessoas que estavam vivendo o tempo todo em pecado, que estavam contaminando a igreja e que os irmãos estavam vendo aquelas pessoas vivendo em pecado. E aí João faz o contraponto, mas nós que somos nascidos de Deus não vivemos em pecado, né? Então, os estudos, né, que a gente fez, quando o verbo que ele usa, a ideia que ele usa nesse versículo de 18, quando ele fala não vive em pecado, é justamente isso. Não viver em pecado não é aqueles pecados eventuais, é uma vida constante, é um estilo de vida constante, genuinamente em pecado. Entendeu? O tempo presente no verbo implica, né, como ele coloca no tempo presente, implica hábito, continuidade, sequência ininterrupta. Então ele está falando nesse sentido. Então, mas só que nós não podemos pensar que é assim, mas a pessoa vive ininterruptamente em pecado, mas como assim? Não necessariamente viver ininterruptamente em pecado implica numa vida desaboradora, resoluta, sabe? Aquelas vidas bem desregradas mesmo. Não, às vezes a constância, a frequência no pecado, ele pode residir, por exemplo, igual ele falou no versículo 17, que a injustiça é pecado. Quando você tem um coração injusto, quando você está julgando as pessoas constantemente, quando a sua mente está sempre voltada para julgamentos, para rancor, para ressentimentos, para falta de perdão. Não é a vida, por exemplo, vida em pecado, eu vou viver bebendo e na paz. Não é isso. Né? É esse pecado constante que muitas vezes ele é sutil, né? E a pessoa não percebe.
que ela está vivendo em pecado. Porque às vezes o coração dela está cheio de rancor, de amargura, por circunstâncias da vida, então ela está vivendo em pecado. Só que o João está trazendo a mensagem que nós que somos nascidos de Deus não vivemos em pecado. Nós não vamos viver com essa amargura. Por quê? Porque nós temos Jesus para nos proteger. E no versículo 18 é muito interessante como o que João faz o jogo de palavras. Olha só: sabemos que todo aquele que nasce de Deus não vive em pecado. E aquele está no minúsculo. Ou seja, todos nós, que por uma graça espiritual nós nascemos de Deus, nascemos espiritualmente, né? Aí ele continua: antes, aquele que nasceu de Deus, aí aqui aquele já está com a letra maiúscula. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Jesus. Aquele que nasceu de Deus, com a letra maiúscula aqui, então agora ele está falando de Jesus. Aquele que nasceu de Deus somos nós. Aquele que nasceu de Deus que não vive pecado. Mas aquele, com letra maiúscula, aquele que Jesus, que também é nascido de Deus, ele é que vai nos guardar desse pecado. Não por nosso mérito, não por nossa vontade, não por nossa força, não. É por graça e é só através dele. Só através de Jesus é que ele vai nos proteger. Então ele, né, nós somos guardados por ele e, como ele diz, o maligno não lhe toca. Então o maligno aqui é a figura do mal, é a figura do mal espiritual, é a figura do mal que às vezes está enraizado em nosso coração. Não, nós temos que entender que não é fácil, porque muitas vezes a gente depara com as questões místicas que acabam tocando muito e as pessoas procuram muito isso, mas quando falo maligno, nós temos que entender que o maligno são forças espirituais e que muitas vezes não necessariamente elas têm que ser manifestas numa figura de espírito mau e de possessão demoníaca, não. Muitas vezes o maligno vai estar tocando, o maligno é a nossa consciência maligna, é o nosso sentimento humano maligno, né? Mais à frente ele fala isso aqui no versículo 9, já vamos chegar lá. Então muitas vezes esse sentimento, essa vontade espiritual, esse caminho espiritual para o mal, né, que ele representa aqui pela palavra maligno, é este caminho que Jesus vai nos proteger. É desse caminho que Jesus vai nos livrar, nos salvar, como João está explicando aqui. E João fala, olha, e o maligno não lhe toca. E aqui vem uma questão interessante que que quando eu estudando essa carta, eu peguei várias fontes. A gente, né, hoje, graças a Deus, com a internet, a gente tem condição de fazer uma pesquisa um pouco mais diversificada. E tem muitos estudiosos que, além da mensagem espiritual, igual nós estamos falando aqui, né, de Jesus nos protegendo espiritualmente, nos protegendo do maligno, que é um mal espiritual, nós temos também a parte gramatical. E eu achei interessante, eu até anotei para trazer isso. Porque a palavra que João usa aqui, que foi traduzido como tocar, vejam bem, não é o tocar que nós conhecemos de tocar, esse toque leve, esse toque sutil, que o maligno não vai te tocar, que muitas vezes é igual Raul Seixas tem uma música que ele fala, o diabo dá o toque, como se fosse assim, o diabo desce aquele estágio. Não é isso. Não é. Nós já temos a nossa natureza humana que ela não precisa de toque do diabo para a gente deixar ela florescer. Não. Essa palavra, a tradução dessa palavra seria no significado de agarrar, de prender, de segurar. Está vendo como que encaixa? Então esse toque que Jesus está nos protegendo do maligno é aquilo que eu falei no início.
não é um pecado eventual, sutil, uma coisa que acontece, que a nossa natureza humana é essa mesmo e eventualmente vai acontecer. O que nós estamos falando, quando ele fala de vida em pecado e quando ele fala que o diabo não toca, mas é o diabo no sentido de prender, de segurar, ou seja, você está com a sua vida totalmente presa no pecado, presa no engano, ou seja, dirigido pelo maligno, dirigido pelo mal. E por que eles chegaram a essa conclusão, que essa palavra que João usou aqui, né, no grego, significa agarrar, prender? Porque em todos os escritos de João, tanto as cartas quanto o testamento de João, ele só usou essa palavra, a não ser aqui mais uma única vez, que foi no Evangelho, lá no capítulo 20, versículo 17. Olha que interessante. E João só usou essa palavra naquela passagem 20, 17, cadê o 17? Está aqui, ó. Quando Jesus aparece para Maria Madalena. Na nossa Bíblia está assim, ó. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Que eles traduziram aqui como detenhas, é a mesma palavra que foi traduzida como toque, né? E em outras traduções, vem Maria, não me segure. Então por isso que eles chegaram a essa conclusão, que esse toque não é um simples toque, é uma questão da pessoa que está presa, segura, detida mesmo pelo mal, né? Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Ou seja, não me detenha, mas não me segure mesmo. Então, na tradução poderia ser, ó, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não te segura, não vai te prender, você não vai ficar preso, cativo em Satanás, ou no maligno, ou no inimigo. Então João está chegando ao final da carta dele, dando essa mensagem de que quem está com Jesus não tem essa, não, o maligno não vai tocar. Se a pessoa estiver verdadeiramente crendo, em comunhão, buscando, não vai ficar presa, não vai ficar refém mesmo. Quem está seguro, quem está preso, está refém. E por quê? E aí ele finaliza esse texto falando, porque sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz no maligno. Já está. Nós recebemos a graça. Nós somos como que eu poderia? Nós somos aquinhoados com essa graça, de poder ter esse entendimento. Somos salvos. A salvação mesmo. A salvação, e essa salvação é o que ele fala, é por aquele que nasceu de Deus, é Jesus, é pelo Evangelho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então é saber disso para quê? Para que nós possamos ser o quê? O contrário de preso é o quê? É livre. É a gente poder ter a liberdade, né? De sabermos que nós não estamos presos a esse mundo maligno. E nós estamos vivendo momentos em que as mensagens do Evangelho, a mensagem dos apóstolos, elas ficam cada vez mais claras. É só a gente assistir o jornal, ler o jornal todos os dias e que a gente vê como que o mundo jaz maligno, como que o maligno ele domina, é um poder de dominação sobre o mundo, sobre as pessoas. As pessoas, é uma dominação tão grande que a gente vê as pessoas, nossa, isso está tudo dentro desse texto aqui que nós já vamos chegar no final, idolatrando pessoas que você vê que são cativas do inimigo, pessoas cativas mesmo, presas, totalmente presas na maldade, com corações duros, com corações que não olham para o próximo,
Porque a mensagem do Evangelho de Jesus, o principal da mensagem do Evangelho de Jesus é o amor, tanto o amor a Deus quanto o amor ao próximo. O que a gente vê a cada dia é esse amor esvaziando, esfriando, acabando, diminuindo, mitigando. Hoje uma cor de pele é motivo para o ódio, hoje um limite territorial, geográfico é limite para o ódio. Então tudo isso nos mostra que o mundo realmente ele jaz no maligno. A Escritura não mente, os apóstolos não mentem, Jesus também não mente. A mensagem de Jesus escatológica, nós já tivemos oportunidade várias vezes de falar que a mensagem escatológica de Jesus também não vai contrária a isso não, desses momentos de dificuldade que a gente está vendo no mundo passar. Então João traz essa colocação assim, de uma maneira muito clara, muito direta, né, de que o pecado ele existe, nós temos que lutar contra ele mesmo, não tem jeito, nós vamos lutar contra o pecado o tempo todo, tanto no nosso coração quanto no mundo que jaz no maligno. Mas a nossa força, o que nos dá a certeza da vitória é Jesus. E aí Paulo vem para o finalzinho. E por que nós temos essa certeza? Porque aí Paulo vem com uma mensagem também muito direta, quando ele fala, a partir do versículo 20: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então, João aqui ele continua. Ele já tinha falado, né, nesse mesmo capítulo 5 sobre o testemunho do Espírito, como que o Espírito Santo dá testemunho no nosso coração acerca de Jesus, e ele continua falando desse testemunho porque o Filho de Deus é vindo e tem nos dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O verdadeiro quem? O verdadeiro é Jesus. Porque João estava lidando naquela época com a mesma coisa que a gente está lidando hoje, com o nome de Jesus sendo falado de maneira equivocada, de maneira enganosa, de maneira errada, de maneira mentirosa, de maneira leviana, deturpada, distorcida. É só através do discernimento espiritual, é só através do Espírito Santo que a gente consegue discernir reconhecer, como ele diz, reconhecermos o verdadeiro, porque falsos Jesus nos são apresentados a todo momento. É o Jesus da prosperidade, é o Jesus do poder econômico, é o Jesus do poder político, é o Jesus da massificação, da quantidade. João estava lidando com outros Jesuses naquela época, eram os Jesuses do gnosticismo, do docetismo. Os tempos mudam, mas a essência é a mesma. A mesma luta que ele estava orientando aqueles cristãos naquele momento, há 2000 anos atrás, nós continuamos alertando do mesmo jeito. É só através do Espírito Santo para que nós possamos discernir o verdadeiro Jesus. Não tem outro caminho. E o Espírito Santo, meus irmãos amados e irmãs amadas, é através da comunhão, é através do Evangelho, é através da fé. Aí, quando a gente finalizar e a gente pegar todos os ensinamentos de João nessa carta, ele vai falar sobre tudo isso, todas essas mensagens que nos vão permitir ter esse entendimento através do Espírito Santo. Porque se dependermos de nós, da nossa capacidade intelectual, se dependermos da nossa condição humana, da nossa condição pessoal, não tem jeito, a gente cai no engano mesmo. Tanto é verdade que todos nós aqui temos uma caminhada e com certeza nós já erramos, já caímos no engano, já fomos enganados. E muito. Isso é fato.
mas é o Espírito Santo, é a força do Espírito Santo que nos permite estarmos aqui hoje, continuando a nossa caminhada, continuando a nossa jornada, entendendo, buscando, reconhecendo os erros, buscando não errar, não repetir o erro, se repetir, buscando perdão, porque Deus é amor. João também fala nessa carta que Deus é amor, Ele nos perdoa, Ele entende, Ele sabe das nossas dificuldades, né? E ele continua nesse mesmo versículo: e estamos no verdadeiro. Então, sabemos que o Filho de Deus é vindo, Ele nos dá entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro. Estamos. É essa a chave. É perseverar, é continuar, é insistir, é não desistir, é estudar o Evangelho, é orar, é ter fé, é clamar, é pedir. É isso que é estar no verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E ele finaliza esse versículo, olha só: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Alguns estudiosos falam que essa é a afirmação mais categórica, mais enfática, mais direta em todos os escritos do Evangelho sobre a divindade de Jesus. Nós temos muitas passagens que falam da divindade, esse é o meu filho em quem comprazo, que vem a voz de Deus e tal. Mas uma frase sintética, curta, direta, categórica, veemente. João está finalizando a carta dele. Normalmente, nas cartas, os discursos, a ênfase, ela vem no final. Ele dá essa ênfase. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que maravilha. João praticamente encerra aqui a carta dele com essa frase forte. Ela é uma frase forte do ponto de vista espiritual, porque ele traz aqui em termos toda a pujança da nossa fé, né? Que é o entendimento através do Espírito Santo, é o estar com Deus, é o estar com Jesus, que é através da nossa fé, através da nossa perseverança, através do nosso estudo, através da nossa oração, através de tudo desse amor que nós temos pelo Evangelho. O pastor Totó fala tanto que eu amo o Evangelho, tem que ser assim mesmo, para que o Espírito Santo continue nos orientando, continue nos permitindo, né, ter essa certeza do verdadeiro, do que é o verdadeiro, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Este é o verdadeiro Deus. Jesus é o nosso Deus. E por que João, e nós vamos voltar a falar nisso, nós já falamos várias vezes, mas eu não posso perder a linha do raciocínio, o time, porque tinham pessoas ali naquele momento que tentavam, que usavam de uma esperteza muito grande, deles falarem que Jesus era realmente, né, um ser evoluído, né, um profeta e tal, mas negavam a divindade de Jesus. Né, era a negação mesmo de Jesus como Filho de Deus. Eles viam Jesus como um ser evoluído, humano, muito inteligente, principalmente os gnósticos, né, que defendiam muito que era essa corrente filosófica que falava muito da inteligência, gnose, conhecimento, né, do conhecimento como a forma de alcançar a fé. Então eles tentavam deturpar de toda forma o entendimento daquelas pessoas. E João traz essa mensagem forte, direta, né, de que Jesus é o verdadeiro Deus e é Ele quem dá a vida eterna. Ou seja, reforçando também
um dos pilares da nossa fé, que é a salvação em Jesus Cristo. É de crer na salvação, é de crer de uma escatologia. Essa escatologia, esse fim, a gente não sabe como vai ser, se é o nosso fim individual de cada um, que é a coisa mais certa, né? A nossa finitude. Se vai ter um fim de uma forma espiritual, né, igual muitos creem, ou se vai ser um fim pelos nossos próprios erros, do ser humano, que a gente vê, né, cada vez mais a terra sentindo, sofrendo, em função das ações humanas, ou mesmo, né, nós estamos aí vivendo um momento de angústia, de aflição, de uma possível guerra, e a gente não sabe, de uso de armas nucleares, nós não sabemos. Mas essa questão da finitude, ela está sempre rondando, né, os nossos pensamentos, está sempre rondando os nossos estudos, e ela sempre está muito presente também no Evangelho, mas de uma maneira espiritual que nós ainda, que eu considero como um mistério, e que nós só vamos saber, né, com o fim. Ou o nosso fim individual, ou o fim coletivo, não sabemos. Mas essa resposta Deus nos guardou para o momento certo, e Ele sabe de tudo. Mas o importante é que João fala dessa certeza da salvação. E a salvação, nós podemos entender a salvação espiritual como a salvação que está no porvir, quando nós cremos que nos encontraremos com Jesus, quando chegar o nosso fim, como a salvação diária. Essa salvação de todos os dias, através da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa busca, e através da intercessão do Espírito Santo, nós sermos todo dia salvos, para que o maligno não nos toque, não nos prenda, não nos segure, não nos agarre. É uma salvação diária. Mas essa salvação diária é para aqueles que nasceram de Deus e que creem em Jesus como Deus, como o João está afirmando com uma ênfase muito grande. Essa é a verdade. E João esteve com Jesus. Eu penso muito dessa forma. João esteve com Jesus. Ele esteve. Então, quando ele fala com uma convicção, com uma certeza, de uma maneira tão bonita, que não tem como duvidar de uma mensagem tão forte como essa. Então, Deus é maravilhoso, Ele colocou essas pessoas justamente para que essa mensagem pudesse chegar até os dias de hoje. Então, quando a gente faz um estudo desse e finaliza um estudo de um livro onde você vê um apóstolo que esteve ao lado de Jesus, né, caminhou com ele, né, esteve lá junto, em carne, em espírito, e trazendo essa mensagem, né, com tanta pujança, isso enche nosso coração de certeza, de alegria, de que nós estamos no caminho certo e que nós devemos continuar dessa forma, caminhando. Não somos infalíveis, somos pecadores mesmo, o mundo jaz no maligno, mas nós não vivemos em pecado, nós não estamos presos no pecado, e os nossos pecados são fruto dos nossos erros, porque nós somos humanos. Mas Deus é amor, Deus é maravilhoso, e Ele nos salva, como João termina. E a última frase da carta é muito interessante. E depois de toda essa certeza, de toda essa plena convicção, ele vem com muito carinho para ser filhinhos. E quando João fala filhinhos, todos os estudos que a gente busca é quando ele quer falar com uma profunda afeição, humildade, carinho, como se fosse uma relação familiar, uma relação muito próxima, uma relação que implica muita fé, muito amor, muita franqueza. Não é uma palavra dita aleatoriamente. Quando ele fala assim, filhinhos, ele fala assim, meus amores, eu amo vocês são parte de mim, guardai-vos dos ídolos. Ele termina com essa frase. Porque João
com toda a sua profundidade espiritual, com todo o discernimento que o Espírito Santo, que Jesus trouxe a ele para que ele pudesse trazer essa mensagem para todos nós, ele sabe que a idolatria, e principalmente a sutileza da idolatria, pode ser um caminho para o afastamento dessa certeza, o afastamento da verdade, o afastamento de Jesus. Porque nós não podemos ver a idolatria, os ídolos, somente na forma óbvia. Quando você tem uma estátua, você tem alguma coisa, você vai lá e adora aquela estátua, adora aquele... Isso é muito óbvio, isso é muito tranquilo. Isso a gente se livra disso em nome de Jesus com certa facilidade, porque o entendimento que nós temos não permite que nós façamos isso. O problema são os ídolos sutis. São os ídolos que estão aí no nosso dia a dia. E esses ídolos sutis, é que o maligno, que o inimigo pode usar para nos afastar do caminho. Então, quando você começa a denotar uma idolatria, entregar uma idolatria muito grande a si mesmo, a preocupar mais consigo mesmo, com a roupa que eu estou usando, com a estética que eu quero para mim mesmo, com a comida que eu quero comer. É uma idolatria própria. Quando você idolatra uma pessoa, mesmo que seja aquela pessoa que seja muito, muito cara, esposa, filho, mãe, pai, irmão, mas uma idolatria tão grande que você se ocupa mais da vida daquela pessoa do que o seu caminhar no Evangelho. Tem que tomar muito cuidado com a riqueza, com as posses, a idolatria das posses, uma atividade, um hobby, um trabalho, eu trabalho, uma posição social, um poder político. Tudo isso pode se tornar um ídolo, você devotar mais tempo, energia, intelecto, pensamento sobre essas coisas e menos na comunhão. Isso pode enfraquecer esse caminhar. Então, por isso que João termina dessa forma. Ele usa uma palavra muito próxima, muito carinhosa, que ele é uma forma que ele fala assim: pelo amor de Deus, escutem isso, que eu gosto mais de vocês. Guardai-vos dos ídolos. E é o Espírito Santo quem nos mostra esses ídolos. Então esse finalzinho da carta de João eu deixei por último, mesmo sendo um trecho pequeno, mas acho que é um trecho de uma profundidade espiritual muito grande, que nos traz assim, uma reflexão muito profunda, né? De entendimento, né? Sobre as nossas fraquezas, sobre a possibilidade do pecado de estar aí sempre batendo as nossas portas, mas que através de Jesus, verdadeiramente, é Ele que nos livra de todo esse mal, que não permite que nós fiquemos cativos do maligno. Então João termina essa carta dessa forma, dessa maneira muito direta, muito franca, muito linda. E nós terminamos também o nosso estudo dessa primeira carta. Então essa primeira carta, para fechar o estudo, então ela foi uma carta escrita para aqueles irmãos ali da comunidade, lá no primeiro século, que João estava pastoreando, e que enfrentavam muitos desafios, e hoje também nós enfrentamos muitos desafios. O tempo todo que nós estudamos essa carta, nós conseguimos fazer uma comparação, estabelecer um parâmetro entre o que estava acontecendo naquela época e continua acontecendo até hoje
Mas toda essa carta maravilhosa de João, ela sempre veio com essa finalidade de fortalecer a nossa fé, né, de nos mantermos vivos aí na integridade do Evangelho, na mensagem de Jesus, para enfrentarmos todas essas dificuldades. Então João ali estava enfrentando falsas doutrinas, heresias, que estava enfrentando gnósticos, docéticos, feiticeiros espirituais, tinha de tudo misturado ali naquela igreja. Eis que colocavam Deus Como crentes, como deuses, né? Exatamente. Ainda existia aquela figura do poder político ser um poder divino. Eram muitas as heresias e os equívocos que João enfrentava, e como nós enfrentamos hoje. Hoje esses equívocos, eles até um certo tempo atrás eu ainda entendi que essas heresias, esses equívocos eram de certa forma sutis, né? Então vinha muito em erros de sacerdócio dentro das igrejas, líderes talvez com intenções espúrias, só que hoje em dia ficou tudo muito escancarado. A igreja, ela virou um grande negócio econômico, né? Hoje eu acho que a principal heresia, a principal luta que os cristãos estão tendo são com esses ensinos, tentando atrelar Jesus e Deus a questões, a valores financeiros, a valores econômicos, a valores de poder político, ou seja, valores humanos, né? E a gente vê, isso aqui eu acho que é o principal, mas a gente vê deturpações e estranhezas o tempo todo. Então, da mesma forma que João estava enfrentando aqueles gnósticos, docéticos, hoje nós estamos enfrentando os vendilhões do tempo, né, os pastores coaches, hoje nós estamos enfrentando a programação mental, estão entrando dentro da mente das pessoas e fazendo uma reprogramação ali. Aquelas pessoas estão quase que, elas não pensam mais, elas agem quase que no automático, como um robô, e a tendência é piorar, porque agora nós vamos ter, eu não quero ser profeta de nada, muito longe disso, mas nós ainda vamos ver essas inteligências artificiais entrando dentro das igrejas de uma maneira só Jesus sabe. Tudo utilizando essas ferramentas. Então, são cada vez mais ferramentas que vão estar aí à disposição do maligno, do mundo, porque o mundo jaz no maligno, como João acabou de falar, e que, meus irmãos, só através do Espírito Santo vai nos livrar. Por isso que as mensagens principais de toda essa carta que nós estudamos, João traz o fortalecimento da comunhão nossa com Deus, com Jesus, a certeza da salvação em Jesus. Tudo isso nós falamos aqui. A santificação pelo Espírito Santo na luta contra o pecado. Ele nos ensinou sobre o amor prático como evidência da fé genuína, quando ele traz um capítulo falando do amor ao próximo, aos irmãos, nós falamos disso aqui também. O tempo todo ele faz esse alerta sobre os anticristos, sobre os falsos mestres, mas no final a mensagem é a certeza da vitória em Cristo sobre tudo isso. E essa é a mensagem que nós encerramos essa segunda epístola.